Estamos ao vivo para falar mais uma vez sobre a nossa leitura bíblica do dia e hoje o nosso texto é Mateus capítulo 9. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Talvez alguns venham conversar. Mateus 9. Aqui. Eu coloquei como título desse capítulo selecionei, 3 frases que aparecem, que é o pedido mais fácil, o vinho novo e a segunda oração. Para mim são os 3 momentos que se destacam em Mateus 9, tá? Quando Jesus pergunta, qual que é o pedido mais fácil, o que é mais fácil falar, quando Jesus fala do vinho novo e quando ele ensina a segunda oração. Você sabe qual é a segunda oração que Jesus ensinou? A primeira todo mundo sabe, não é? A oração do Pai Nosso, Mas qual é a segunda oração que Jesus ensinou? Estou aqui acompanhado pelo senhor Henrique. Dá um oi aí, Henrique. Oi. Pelo Henrique hoje. Você já leu Mateus 9 hoje, Henrique? Já leu ou não? Não lemos hoje. A gente sempre está lendo de manhã cedo, mas hoje não fizemos a leitura ainda. Vamos fazer. Terminando aqui, eu vou ler com as crianças. O papai e a mamãe já leram de manhã cedo, tá bem? E aí, você leu Mateus 9? O que você achou? O que você pegou? O que você compreendeu? Vai lá, a mamãe te ajuda. Agora não, tá? Leva lá, Beatriz, ajuda ela. Tá? Você leu Mateus 9? O que você entendeu? Tá? O que você não entendeu? O que você compreendeu? Qual o ensino que isso trouxe para a sua vida? Eu tenho deixado de falar uma coisa que eu gosto de destacar, mas eu acabo esquecendo, Eu tento gravar vídeos aqui de uma forma mais ágil, mas assim, aquelas perguntas que você precisa se fazer ao ler a palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, qual é o ensinamento desse texto, tá? O que eu estou aprendendo aqui? Tem algum mandamento de Deus nesse texto? Tem algum mandamento de Deus? Tem algum pecado para ser evitado nesse texto? Esse texto fala de algum pecado que eu preciso evitar na minha vida? Tá? Outra pergunta, o que esse texto me ensina acerca de Deus? Tá? Então, ao ler esse texto, eu aprendo alguma coisa acerca de Deus? Acerca de Jesus Cristo? Ao ler esse texto, eu aprendo algo a meu respeito? Acerca do homem, tá? Então, o que o texto ensina? Qual é a mensagem dele? Se eu tivesse que resumir esse texto, sintetizá-lo, de que maneira que eu faria isso? Tá? Se eu tivesse que falar desse texto usando outras palavras, quais outras palavras eu usaria para falar acerca desse texto, tá? Isso é importante porque, cara, sim, a leitura da Bíblia não é uma leitura, por assim dizer, esotérica, de eu fui lá e li, pronto. O simples fato de ler faz a coisa acontecer na minha vida. Não. A leitura da Bíblia demanda entendimento, demanda compreensão. Tá? Às vezes você vai ler um texto e fica batendo cabeça em cima do texto e fala assim, cara, eu não entendo o que esse texto quer dizer, eu não entendo o que Jesus fez aqui, eu não entendo o que a palavra está me ensinando nesse texto, tá? Então eu preciso me debruçar sobre o texto, tá? Quando você lê a Bíblia, por exemplo, eu uso aqui a versão NVI, Nova Tradução, como é que é? NVI, Nova Tradução Internacional, Por exemplo, quando eu pego aqui o primeiro texto de Mateus 9, Jesus cura um paralítico. Tem 2 outros textos paralelos. Tem lá em Marcos 2, de 1 a 12, fala dessa mesma cura, e Lucas 5, 17 a 26. Se eu tive uma dificuldade ao compreender esse relato aqui de Jesus curando o paralítico, o que eu faço então? A primeira coisa a fazer é ir lá no texto de Marcos 2, e ler qual a versão que Marcos deu para esse mesmo evento. Por quê? Porque Marcos vai usar outras palavras. Marcos vai descrever essa cura de outra forma. Então, a visão de Marcos dessa cura me ajuda a compreender melhor o texto.
né? Resolve algumas dúvidas que podem surgir. Eu posso também ir lá em Lucas, capítulo 5, verso 17, e ver de que maneira que Lucas retratou essa cura. Lucas vai descrever essa cura de outra forma, de outra perspectiva. Então, a leitura do relato de Lucas também vai me ajudar. Então, eu tenho 3 relatos paralelos do mesmo evento. Então, isso vai me ajudar muito, tá? Se ainda eu tiver dificuldade, eu posso pegar uma Bíblia com um comentário. Tá? Eu vou lá na minha Bíblia de Genebra, ou na Bíblia Vida, eu tenho aqui também a Bíblia de Estudo Reformada, tá? Tem outras Bíblias com comentários também, que essa Bíblia vai me ajudar também a compreender melhor o texto, a compreender melhor o que está sendo tratado ali. A grande questão é que eu preciso buscar isso. Aqui, ó, meu auxiliar está mostrando. Essa Bíblia aqui é um calhamaço, essa Bíblia, né? É Bíblia Vida Nova, Bíblia de Estudo Vida Nova. Ela é bem antiga. Isso aqui eu ganhei do irmão Mário, né? O editor responsável aqui é o Russell Shedd, né? Mário Kohler dos Santos, que me deu essa Bíblia de presente, tá? Mas é uma Bíblia muito boa, tá? Então, assim, se você pega aqui, tem os comentários, né? Dá para ver aí, né? Essa letrinha pequena aí são os comentários. É quase um comentário versículo a versículo, que ajuda você na compreensão do texto, né? O Henrique está aqui com a minha Genebra, né? Que está toda rasgada, né? Usei bastante. Isso aqui é fita isolante, né? Quando eu tentei recuperar essa Bíblia aqui, tá? Então, é uma Bíblia também que tem os seus comentários, né? Então, aqui, ó, essa parte de baixo aqui também é tudo comentários, né? Acerca do texto bíblico. Então, são ferramentas de quem valoriza o texto bíblico, de quem valoriza a palavra de Deus, sabe? São ferramentas que, assim, cara, eu quero realmente ser alimentado por isso. Eu quero ser alimentado pela palavra de Deus. Por que eu quero ser alimentado pela palavra de Deus? Só porque eu gosto de ler? Não. Porque a palavra de Deus é decisiva na minha vida. É decisiva para que eu tenha sucesso. É decisiva para que eu seja bem-sucedido em 2025. Sabe, é uma loucura quando você vê gente na igreja que você sabe que a pessoa quer muito ter um ano assim maravilhoso. Ter um ano de sucesso, ter um ano abençoado. Mas a pessoa não lê a Bíblia. É uma coisa maluca, sabe? É uma coisa maluca. Eu acho que tem uma frase do Shakespeare que fala, né? Que loucura é as pessoas... Não sei se é Shakespeare ou Einstein que fala isso, né? Que é uma loucura quando as pessoas querem ter resultados diferentes, mas fazem a mesma coisa, né? É uma insensatez, não é? E a mesma coisa, cara, você é um crente, você crê na palavra de Deus, você sabe que a palavra de Deus é dada como caminho para a nossa vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo mundo sabe o que está escrito no Salmo 119, 105. Mas aí você quer ter um caminho bem sucedido no ano, e aí alguém pergunta para você, tá lendo a Bíblia? E não, sabe assim? Então, assim, é maluco, realmente, tá? Mas deixa eu deixar de falar e deixa eu ir aqui para o texto, sabe? Jesus cura um paralítico. Jesus está na casa em Cafarnaum. A Cafarnaum é o QG de Jesus, né? É a base de operações de Jesus para toda a região. Então ele volta para Cafarnaum, na casa onde ele está. Alguns homens então trazem um paralítico deitado numa maca. Jesus então, ao ver aquele paralítico deitado numa maca, surpreende todo mundo e diz: filho, perdoados são os seus pecados. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados são perdoados. Os fariseus, a galera que está ali, os mestres da lei, ficam dizendo, cara, ele está blasfemando, né? Por quê? Porque os fariseus entendem, os mestres da lei, na verdade, entendem corretamente que só Deus pode perdoar pecados, não é? Para Jesus perdoar pecados, Jesus então, quem perdoa o pecado é quem foi ofendido pelo pecado, não é? Então, para Jesus dizer que ele está perdoando pecados, isso equivale a uma reivindicação de divindade. Ou seja, ao perdoar pecados, ele está afirmando que ele é Deus. E é isso que faz os mestres da lei ficarem tão chocados
e dizerem, cara, você está blasfemando. E então Jesus, genial, Jesus é genial. Jesus manda a grande pergunta: o que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados ou filho, levanta e anda? Não é? Mais fácil é dizer levanta e anda. Por quê? Porque um homem pode curar, mas somente Deus pode perdoar pecados. Tá? Então, ao você compreender que somente Deus pode perdoar pecados, para um homem é muito mais difícil, até mesmo impossível, dizer perdoados são os seus pecados. Então, se você colocar numa escala de dificuldades ou numa escala de grandeza, perdoar pecados é muito maior, muito mais difícil do que curar uma paralisia. Então, o que Jesus faz? Jesus fala, para que vocês não fiquem aí questionando nos seus corações, Jesus vira para o paralítico e diz, filho, levanta, toma sua cama e anda. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo o que é mais fácil para provar que ele tem poder para fazer o que é mais difícil, que é perdoar pecados. Ele está fazendo o que ele está fazendo o que é menor, que é curar uma enfermidade, para provar que ele tem autoridade para fazer o que é maior, que é perdoar os pecados. E isso é maravilhoso. Cara, assim, e aí você pensa, muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus faz isso na nossa vida, tá? Deus está fazendo algo menor na nossa vida para provar algo maior, para realizar algo maior, sabe? Deus nos dá uma bênção financeira, material, por exemplo, para nos mostrar que Ele tem poder. Solta isso, por favor. Que Ele tem poder para nos dar bênçãos espirituais, para nos dar uma eternidade, sabe? Para ressaltar, ou seja, muitas vezes Deus nos dá bênçãos materiais para mostrar de forma clara e irrefutável, inclusive para as pessoas à nossa volta, que Ele tem poder para realizar coisas maiores na nossa vida. Então Jesus continua fazendo isso muitas vezes, fazendo algo que é menor para mostrar algo que é maior. Amém? Amém? É isso aí, tá? A Denis perguntou aqui, olá pastor, boa noite Denis, a paz do Senhor. E quando acontece algo entre várias pessoas e uma pede perdão e o perdão não é aceito? Sim. Aqui, quando Jesus fala isso e os escribas questionam isso, eles estão falando de um perdão de pecado, do pecado em si, do pecado como natureza humana, né? Do fato de sermos pecadores, tá? Não de uma ofensa que eu faço, né? Se eu cometo uma ofensa contra o Henrique, né? Se eu piso no pé do Henrique, então eu peço perdão ao Henrique, né? Pela minha falha contra o Henrique. E aí o Henrique me perdoa, né? Então eu ofendi o Henrique. Por que eu peço perdão ao Henrique? Porque o Henrique foi o ofendido, tá? Então ele perdoa aquela falha que eu estou cometendo. Mas quando se trata de um pecado, né? De um pecado, a única pessoa, a pessoa, digamos assim, ofendida pelo nosso pecado é Deus, tá? A pessoa ofendida pelo nosso pecado é Deus. A gente lembra de Davi no Salmo 51, quando Davi diz, né? Davi peca, ele comete adultério e ele comete um assassinato, né? Então ele peca contra Betseba, né? E contra Urias, né? O homem que ele mata. Então assim, ele ofende os dois. Então ele, é claro, deve se arrepender diante deles, né? No caso da Batseba, por exemplo, tudo. Mas quando se trata do pecado em si, o pecado ele comete contra Deus, porque todo pecado é contra Deus, tá? Então a gente vai a Deus e tal. Então assim, vamos supor que eu cometo um pecado contra o Henrique. Um pecado contra Deus, mas que se manifesta contra o Henrique. Então vamos imaginar que eu minto. O Henrique me pergunta alguma coisa e eu conto uma mentira. Ao contar uma mentira para o Henrique, eu estou ofendendo ao Henrique, né? Então eu posso dizer, ô Henrique, me perdoe, porque o papai mentiu para você. O papai falou uma mentira. Então eu ofendi o Henrique, porque eu talvez tenha prejudicado ele com a minha mentira. E o Henrique, tá bem, papai, eu te perdoo, tá? Por quê? Porque eu cometi uma ofensa contra ele. Mas a ofensa da mentira em si é um pecado contra Deus.
E esse pecado somente Deus pode perdoar. Deu para entender? Deu para ficar claro? Tá? Qualquer coisa depois eu posso desenvolver mais isso. Oi. O Tony, o nosso conselheiro dos embaixadores do rei, entrou, tá aí. Deus abençoe, meu irmão. Denis, espero que tenha ficado claro, tá bem? Quando a gente comete uma ofensa contra outra pessoa, nós pedimos perdão a essa pessoa pela ofensa que cometemos, mas essa pessoa, ao nos perdoar, ela não perdoa o nosso pecado, tá? Se essa ofensa, é claro, foi um pecado, né? Se eu piso no pé de uma pessoa, isso não é um pecado. Ainda assim eu peço perdão e a pessoa me perdoa. Mas quando eu cometo um pecado, tá? Seja um pecado, por exemplo, da mentira, como o exemplo que eu dei aqui, eu peço perdão à pessoa, porque eu fiz algo errado contra você, eu menti. Quando você me perguntou aquilo, eu menti, então me perdoe por eu ter mentido, tá? Então a pessoa perdoa a ofensa que eu cometi contra ela, mas ela não está me perdoando o pecado da mentira, porque o pecado da mentira ofende a Deus, tá? E aí somente Deus pode perdoar o nosso pecado. Quando a Bíblia, no contexto aqui da história, quando se fala do pecado, não é uma ofensa que esse paralítico possa ter feito contra alguém, mas sim o pecado dele, né? O pecado de Romanos 3:23, né? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, né? O pecado de Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte. Somente Deus, né, pode nos remover a culpa desse pecado. É por isso que quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, ele está reivindificando. Gente, não é reivindicar, não. Ele está afirmando a sua divindade. A palavra fugiu aqui da minha cabeça, né? Reivindicando. Chegou. Certo? Então é isso aí. Mas voltando ao ponto que eu tinha falado, né? Muitas vezes Deus continua fazendo isso. Ele continua fazendo algo menor nas nossas vidas para provar algo maior, não é? Ele nos dá bênçãos materiais que são menores para sinalizar as bênçãos espirituais que são muito maiores. Amém? A partir daí temos o chamado de Mateus, né? Jesus chama Mateus, que é um cobrador de impostos, e depois provavelmente vai para a casa do próprio Mateus, né? E na casa ali ele recebe publicanos e pecadores. E então alguns fariseus e mestres da lei, né, ao verem isso, censuram a Jesus, censuram os discípulos de Jesus, dizendo: o seu mestre está comendo com pecadores. Tá? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores. E aí Jesus diz que não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu estava vendo um podcast esses dias do Bibotalk. Lá, o Denis respondeu. Deus te abençoe, Denis. Estava vendo um podcast esses dias do Bibotalk e falando da igreja do Tim Keller. Ele é pastor de uma igreja em Nova York. E lá na visão da igreja, ou na missão da igreja, eles têm escrito que é uma igreja para os céticos, né? A cultura americana se tornou extremamente cética, né? Principalmente em grandes centros como Nova York, tá? E eles têm muita clareza que a igreja é para os céticos, é para aqueles que não creem. Isso é incrível, tá? Eu coloquei aqui na margem da minha Bíblia: a igreja é para os pecadores. A igreja é para os excluídos. A igreja é para aqueles que estão afundados em seus pecados, em suas misérias, em sua desgraça. Tá? É triste, é terrível quando a igreja se torna segregacionista, sabe? Quando a igreja passa a colocar um obstáculo para que os piores pecadores da sociedade cheguem até ela. Tá? Então, assim, isso é muito sério, tá? Imagina um bêbado fedendo, todo, sabe, pingando cachaça, sabe? Alguém impediria ele de entrar na igreja, tá? Imagina uma prostituta ou um travesti com roupas extremamente inadequadas. Alguém impediria essa pessoa de entrar na igreja, tá? Então, assim, isso é muito sério. Sabe, se a nossa igreja não se destina aos pecadores, essa igreja está divorciada de Jesus Cristo. E isso é muito, 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 muito sério.
Em seguida, nós temos Jesus interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João vêm a Jesus e perguntam por que nós e os fariseus jejuam, mas não os seus discípulos. E aí Jesus dá 2 ensinamentos distintos, tá bem? Algumas pessoas tentam juntar as duas coisas que Jesus fala aqui num ensinamento só, mas isso provavelmente não é a melhor maneira de interpretar o texto aqui. Primeira coisa que Jesus fala é que, cara, os convidados do noivo não podem jejuar quando estão com o noivo, tá? O mesmo João Batista aqui, a gente tem os discípulos de João vindo perguntar, e se você lembra, lá no comecinho do Evangelho de João, João apresenta Jesus como o noivo. João Batista descreve Jesus como noivo, tá? João Batista é um amigo do noivo. Os discípulos são os amigos do noivo. Então, imagina que você está numa festa de casamento e chega um noivo e tem um banquete. É muito estranho pensar em alguém jejuando nesse contexto. E então Jesus está falando, enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, não faz sentido que eles jejuem, tá? Mas aí Jesus fala, mas o noivo será tirado, tá? E ao dizer que o noivo será tirado, Jesus está se referindo ao período entre a sua ressurreição, né, entre a sua ascensão, melhor dizendo, e a sua segunda vida. Entre o período da sua primeira vida e a sua segunda vinda, tá? Que é o período da igreja, é o período em que nós estamos, tá? Então Jesus fala, nesse período, eles jejuarão. O que foi? A Daiane Bird perguntou alguma coisa. A Daiane perguntou, o meu auxiliar está aqui me ajudando, tá? Depois eu vou responder a pergunta da Daiane, tá bem? Mas então, Jesus está falando com eles, quando eu for tirado de vocês, quando eu me separar de vocês, quando eu subir aos céus e tal, então vocês jejuarão. Nós estamos no período de jejum, mas não fazia sentido que na época lá, junto com os discípulos jejuassem, embora o próprio Jesus jejuasse, tá? Pelo menos, né, antes do ministério ali, né, nos 40 dias no deserto, logo após o seu batismo. O segundo ensinamento que Jesus dá é acerca do vinho, tá? E essa metáfora dele é maravilhosa, né? Ele vai dizer que você não coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Jesus entende que ao perguntar sobre o jejum, os discípulos estão pensando na velha piedade, na piedade nos moldes antigos, na piedade, na prática da piedade, ainda nos moldes do Antigo Testamento, tá? Que dava uma grande ênfase ao ascetismo, à prática do jejum, por exemplo. Tá? E Jesus aqui está sinalizando que ele está trazendo para o povo, para os seus discípulos, um vinho novo. E um vinho novo precisa de odres novos. Então, a nova vida cristã, a nova ética cristã, a nova prática cristã que Jesus traz, precisa de um novo arcabouço comportamental, um novo arcabouço ético. Ou seja, é preciso uma nova forma de encarar, um novo comportamento. Sabe? Então Jesus compara o seu ensino, a sua ética, com um vinho novo. E esse vinho novo precisa de uma nova ética cristã, de uma nova forma de piedade. Tá? E isso vai ser muito bem trabalhado por Paulo, tá? Ao falar da circuncisão, a falar dos dias santos, tá? Ao falar das festas, tá? Ao falar da guarda da lei. Então, por quê? Porque Jesus traz um vinho novo. E agora a nossa moral cristã, a nossa piedade cristã, a nossa piedade que agrada a Deus, ela precisa de uma nova forma, de uma nova manifestação. Tá? Paulo vai trabalhar a questão da liberdade cristã e isso vai ficar muito mais claro nos escritos dele. A gente sempre precisa lembrar, Jesus traz para nós um vinho novo. Então como devemos nos comportar? A gente precisa se comportar de forma semelhante a isso que Jesus nos dá. Tá? Ele está falando do Espírito Santo, ele está falando da liberdade que temos em Cristo. Jesus supre todas as lacunas, tá bem? Deixa eu ver aqui a pergunta da Daiane. Olá, irmã Daiane, que Deus te abençoe. Pastor, desobedecer aos 10 mandamentos é pior pecado diante de Deus dos que não estão dentro do que
os que não estão entre os mandamentos, tá? Não, minha irmã. Lembra que Jesus fala, alguém pergunta para Jesus, Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus vai dizer que todos os mandamentos estão contidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer que nesses 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas, ou seja, inclusive todos os 10 mandamentos. A gente, se você já fez, recentemente fizemos um estudo na nossa igreja acerca dos 10 mandamentos e mostrando como os 10 mandamentos trabalham essas 2 realidades, né? O nosso relacionamento com Deus, tá? E o nosso relacionamento com o próximo. Tá? O pior pecado é a gente rejeitar o evangelho. Tá? Quando nós não amarmos a Deus, tá? Nós não amarmos a Jesus Cristo. Tá? É esse pecado que nos leva ao inferno. É esse pecado que nos condena à perdição eterna. Tá? É nisso que a gente precisa. Uma vez que nós amamos a Deus, uma vez que nós guardamos a Deus em nosso coração, então isso vai nos fazer guardar os mandamentos. Tá? Jesus nos ensina isso. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Tá? Então, o pior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. O pior pecado é não guardar a Deus no nosso coração. Porque se amamos a Deus, nós também amamos o nosso irmão. Tá? E se nós amamos a Deus e aos nossos irmãos, nós guardaremos a lei do nosso Deus. Por isso que nós podemos dizer, se uma pessoa despreza os mandamentos de Deus, se uma pessoa despreza aquilo que a palavra de Deus ensina, isso é evidência fidedigna que ela não ama a Deus. Certo? Espero que tenha respondido. Vamos avançar aqui. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tá? Então nós temos aqui alguns momentos de cura. Tá? Um chefe da sinagoga pede que Jesus vá até a casa dele, tá? Para curar a sua filha, ou melhor, para ressuscitar a sua filha. Tá? Enquanto Jesus está indo até ela, uma mulher sofrendo de hemorragia toca nas vestes dele e é curada. Aqui nós vamos ter várias curas que mostram o papel da fé, sabe? Que destacam o papel da fé na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Tá? E tem uma nota na Bíblia de Estudo Reformada que é: a fé faz diferença não pela fé em si mesma, mas porque fé significa olhar para Jesus na esperança de sermos curados. Tá? O que é fé aqui? Fé é depositar a nossa esperança em Cristo. Tá? Então é por isso que a fé é decisiva para uma vida plena, para uma vida abençoada, para uma vida vitoriosa. Sabe? Não porque a fé tem poder em si mesma, mas porque a fé sinaliza que os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Olha, tá bem? O Vanderlúcio também entrou. O Vanderlúcio, meu secretário aqui, está me acompanhando, né? O Henrique, meu auxiliar. Seja bem-vindo, meu irmão Bill, tá? Pode acenar lá, clica lá e acena para ele. Aí, menino, tá bem? Então as curas que temos aqui, a cura, a ressurreição da filha de Jairo, sabe? A cura da mulher que toca nas vestes de Jesus, não é? É aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, por quê? Porque ela diz com ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Isso é fé. Tá? Quando os 2 cegos chegam para Jesus, o que Jesus pergunta para eles? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Tá? E eles falam: sim, nós cremos, sim, Senhor. Tá? Então isso mostra a fé. E às vezes, eu lembro que quando eu era mais novo, eu li esses textos e falei assim: cara, será que eu creio em Jesus? Né? Será que eu tenho essa fé em Jesus? E o que mostra a fé aqui? Sabe? A fé aqui não é um poder que vem de sei lá onde. A fé aqui é, cara, eu vou até Ele, porque só Ele pode mudar a minha vida. Tá? Então, é colocar... Fé é confiança. Fé é confiança. Tá? Fé nós sabemos que é Ele que sustenta a nossa vida e que é Ele que pode mudar a nossa
história. Amém? Amém? E aí nós terminamos então com do verso 35 ao verso 38, em que Jesus vai passando por todas as cidades e povoados e ao ver as multidões, verso 36, o texto diz que ele tem grande compaixão delas, porque elas estão aflitas como ovelhas sem pastor. E então aqui Jesus ensina a segunda oração. Você sabe qual é a segunda oração que Jesus ensina? Eu já respondi, né? Está aqui no versículo 38. A primeira oração que Jesus ensina é a oração do Pai Nosso. A segunda oração que Jesus ensina é: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou na versão mais comum que a gente conhece, né? Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A segunda oração que Jesus ensina é clamar a Deus para que Ele nos envie trabalhadores, para que Ele nos envie homens e mulheres comprometidos com o reino dEle. Tá? Eu sou pastor da Igreja Batista em Vespasiano, tá? E a oração que fazemos lá na Igreja Batista de Vespasiano é: Senhor, nos envie trabalhadores, nos envie homens e mulheres, nos envie jovens comprometidos com o teu reino, tá? Nos envie não quer dizer que eles estão em outras igrejas e vão vir para a nossa. Às vezes isso vai acontecer, né? Mas talvez eles estão no mundo ainda, talvez eles são incrédulos, talvez esses homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus e que vão trabalhar na obra de Deus lá na Igreja Batista em Vespasiano, nesse exato momento, talvez eles estejam caídos na calçada bêbados. Talvez eles estejam lá fumando uma maconha, talvez eles estejam lá cheirando uma cocaína, talvez eles estejam nesse exato momento vivendo em adultério, talvez eles estejam nesse exato momento afundados no lamaçal do pecado até o nariz. E Deus vai resgatá-los do pecado, Deus vai resgatá-los das trevas, e eles vão se converter, e eles vão ser transformados por Deus, eles vão ser cheios do Espírito Santo e serão os trabalhadores que Deus trará para a obra dele no nosso ministério em Vespasiano. Amém? Talvez seja você. Talvez seja você que com essa palavra aqui, essa palavra profética, Deus vai tocar no seu coração, encher você do Espírito Santo e você será um dos trabalhadores, uma das trabalhadoras usadas por Deus na obra do ministério dele. É você? Você é a resposta dessa oração? Eu espero que seja. Que Deus te abençoe, que Deus te encha com a graça dele, com o poder dele, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Dá tchau, Henrique. Tchau, gente. Que Deus abençoe e até amanhã com Mateus capítulo 10. Você vai mandar também? Vou mandar.